Olá, tudo bem? Eu sou Sidney Ferreira e você seja muito bem-vindo ao estúdio de transmissão da MEC FM. É daqui que você recebe toda a transmissão de toda a programação da MEC FM. Aproveitando que você falou até dos Estados Unidos, com relação a receber estrangeiros, turistas, no Brasil também está tendo um momento político muito complicado, né? Gostaria que você analisasse assim, o papel do jornalismo nesse momento que o país vive uma grande crise. Eu acho fundamental, eu acho que a gente vive uma crise de proporções inéditas. Vive uma crise também diferente por causa do governante que assumiu recentemente. O Trump não tem uma aceitação, como a gente tem também uma dificuldade aqui na questão da administração pública, mas o que acontece é o fato, olhando a questão jornalística, independente do governo, eu acho que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, de uma forma geral, a questão do jornalismo investigativo, eu acho que ele está, eu não vou dizer que ele está morrendo, mas ele está adormecendo muito, sabe? Eu acho que está faltando ao jornalista aquela investigação. Sabe remar contra a correnteza? Tá todo mundo vindo para cá, né? Não, peraí, eu quero saber se é isso mesmo. Eu vou no rumo contrário para saber se aquele cara que está sendo acusado disso, daquilo, ou então aquela pessoa que está sendo acusada daquele crime, é isso mesmo? Ou por que está todo mundo falando dessa situação aqui? Né? Deixa eu olhar para uma outra situação que ninguém está falando. Por que ninguém está falando disso aqui? Então, muitas vezes, a gente vê que existem interesses, né, escusos que querem direcionar a mídia como um todo para um determinado foco, enquanto que um outro foco ali, muito importante para o país, muitas vezes, estão sendo tomadas decisões a nível governamental, por exemplo. É um exemplo clássico disso que a gente pode se lembrar, só que de uma forma, não como a gente vê hoje o povo está meio anestesiado também, né, eu acho, depois de tudo que a gente passou. Mas a gente lembra dos anos 70, a Copa do Mundo de 1970, né? A gente sabe que aquilo foi um grande pano de fundo para que a ditadura se solidificasse, né? A alegria do tricampeonato, o Brasil do amo eu deixo, aquela coisa toda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente teve 2 eventos aqui recentes no Brasil que, a meu ver, foram terríveis para o Brasil, que foi a Copa do Mundo de 2014 e que foi a Olimpíada. Eu acho que o Brasil, de maneira nenhuma, devia ter feito. O nosso legado olímpico aí, se você analisar friamente, olhando os números, né, você vai ver que aquilo não é legado nenhum. Aquilo podia ser uma obra que podia ter sido feita, independente de Olimpíada ou não. Uma obra aqui, outra ali. Fora os elefantes brancos que foram construídos. Isso que eu ia abordar. Já tem mais de um ano da realização da Olimpíada, da Paralimpíada. Ainda tem arenas montadas, que falaram que iam construir escolas, mas ninguém desmonta e parece que vai ficar lá para sempre. Exatamente. O próprio caso do Maracanã também, com a concessão. E quantas coisas que fizeram de alterações ali, Júlio Delamare, Parque Aquático, Célio de Barros, que foram tirados da população em nome de uma grande, de uma obra maior, que seria muito mais importante para o povo. O caos econômico também que causou, né? O servidor do estado do Rio de Janeiro, 3, 4 meses sem salário. Se você, é o que eu costumo dizer, nada acontece aqui isoladamente. Quando a Copa do Mundo foi definida que seria no Brasil em 2014, ali já estava sendo cavada a sepultura do estado do Rio de Janeiro. Ali já estavam preparando para jogar o cadáver do Rio de Janeiro ali. Porque ali começou muito nitidamente, e aí volta a sua pergunta da questão do jornalismo investigativo, ninguém à época, nenhum veículo à época fez um trabalho investigativo quando da liberação das obras sem licitação. O governo esperou, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que ficasse num limite, né, de data, em que não poderia se fazer mais até contratar a licitação e que a gente conseguisse a liberação de verba, não ia dar tempo para a obra. Então, ok, o governo federal assinou liberando o cheque em branco. E aí foi a festa. Então lá já começou. Aí vieram as Olimpíadas. Pronto, aí a sopa no mel. A mesma coisa, esperou-se chegar no limite, uma estratégia, isso é uma estratégia.
E aí não dá para fazer, não vamos conseguir, se tiver que fazer licitação, o tempo, então vamos assinar um cheque em branco aqui, sem licitação. Então a gente vem sofrendo uma morte aí ao longo desses anos, que foi combinar com esse caos total que vive o Rio de Janeiro hoje. De segurança, de educação, de saúde. Você acredita que falta uma mobilização social melhor ou maior? No caso assim, temos carnaval, não julgando o carnaval, mas tem uma mobilização que as pessoas vão para a rua, se divertem, e para outros assuntos críticos acabam não tendo essa manifestação antes e ter a manifestação depois quando estoura a bomba. Mas a questão política é diferente. A gente toca na questão do carnaval, futebol, são duas coisas que o brasileiro faz parte da vida do brasileiro. São linguagens que fazem parte da nossa vida, da nossa cultura. Mas a questão política, a gente vem de um processo político recente de divisão, A e B. Então, A odiava B, né, com todas as forças, B odiava A com todas as forças. Então hoje nós temos no Brasil a seguinte situação: se B desenvolve uma campanha para irmos às ruas, né, para lutar por mudanças políticas e tal, para dizer que não estamos de acordo com isso ou com aquilo, quem é contra B não vai para as ruas, porque acha que tem um interesse escuso por trás daquela mobilização. Quando, na verdade, eu acho que deveremos todos estar, nesse momento, unidos para o bem do país. O país está muito intolerante, na sua opinião? As pessoas estão intolerantes? Não aceitam escutar uma opinião contrária? Mas eu acho que... até com redes sociais hoje em dia é aquilo. A pessoa escreveu, quer dizer, a minha verdade não tem outra. É isso aí. Mas eu acho que isso não é só no Brasil, não. A gente vive isso no mundo, sabe? Eu acho que o mundo está passando um processo de radicalização muito forte. E isso, lógico, que traz intolerância, traz violência. Então, eu acho que é uma análise muito subjetiva de cada um, todos nós, você que está aí nos assistindo, qual a minha participação nesse processo? Como é que eu vejo o meu amigo quando se manifesta numa rede social e que eu não concordo com aquilo que ele está publicando? Como é que é a minha atitude? É de compreensão de que ele tem o direito de se manifestar por aquilo, seja questão ideológica, seja questão política, seja questão de gênero, seja questão social, seja questão de credo, o que for. Ele tem o direito, desde que aquilo não me agrida, ou seja, ele não está me ofendendo, não está me agredindo, ele tem todo o direito de se manifestar assim. Esse é um processo muito difícil e que as pessoas não estão vivenciando isso na verdade, né? Mas é um processo individual, que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Aquela coisa da gente esperar o outro dar para nós a coisa pronta, né? O pensamento crítico pronto. Aquela coisa, falando em rede social, são os posts prontos, né? Que as pessoas compartilham, né? E nem pensam, né? Muitas vezes, né? Assim, por que eu estou compartilhando isso, né? Eu só não tira aqueles 5 minutinhos para... Até onde essa frasezinha, esse meme, essa imagem aqui que eu estou compartilhando realmente diz que eu concordo com isso tudo. Porque aquilo ali diz muito. As pessoas acho que ainda não conseguiram ter a noção do quanto uma mensagem numa rede social diz de você. A gente ficou muito exposto, né, com essa questão de rede social, né? Hoje em dia está todo mundo muito exposto. Quando você apoia uma situação qualquer através de um compartilhamento, você está ali dizendo um pouquinho do seu caráter, um pouquinho da sua personalidade, né? Da sua intolerância ou vice-versa. Então é esse pensamento que você diz, parar um pouquinho, pensar, ou pesquisar na internet. Pô, esse cara está dizendo isso aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Vou olhar outras fontes que não sejam de acordo com a dele. E aí eu vou fazer minha análise. Eu não tenho que concordar com ele, nem com o outro que está dizendo o contrário, mas eu posso fazer a minha análise. E aí é quando a gente cresce. O amadurecimento, eu acho que ele vai se dar quando você entende o outro, né? Aí eu gosto de falar muito disso. Eu já está fugindo um pouquinho do que você perguntou, mas vou falar um pouquinho do budismo, que tem uma coisa maravilhosa que eu acho que é o ponto central do budismo, que é a impermanência. Tudo é impermanente. E é verdade. Se você hoje ganha um bom dinheiro, ganha lá na Mega Sena e tal, você vai ficar feliz da vida, mas aquele dinheiro vai acabar. Dependendo de como você vai lidar com aquilo, ele vai acabar. Se você tem uma grande tristeza no seu coração, perdeu o emprego, isso eu posso falar de cadeira, porque já aconteceu isso comigo, um emprego que eu tinha 20 anos de Varig, certeza, eu ia me aposentar, tínhamos lá o plano Aeros, tudo virou poeira. Amigos meus que
foram da Varig também, que eu mantenho contato, que possam estar me vendo agora, sabem disso. Quantos, né, partiram já por doenças, por infarto, por situações assim. E que, na minha concepção, a compreensão que eu sempre tive na vida é: tudo passa. O emprego que eu tinha, eu perdi tudo. Como todos os 10 mil funcionários da Varig, né? Tínhamos lá o Aeros, que era um plano de previdência. Iríamos nos aposentar recebendo o salário da ativa. Isso tudo acabou. Ninguém recebeu um tostão, nem do fundo de pensão, nem das indenizações até hoje. Estamos recebendo essas migalhas aí que todo mundo vê. Ah, a Varig recebeu, aí falam em milhões, né? Só que o que dá para cada funcionário é um pedacinho daquilo ali que não resolve a vida de ninguém. Então, eu acho que isso também é um ponto fundamental, sabe? No equilíbrio que nós devemos ter, né? Eu acho que ter raiva, ter ódio, você ter ressentimento não vai te levar a lugar nenhum na vida, em aspecto nenhum da sua vida.